Saúde, amada igreja, com a doce paz de Cristo Jesus. Quero convidá-los para abrir a santa palavra de Deus. João, capítulo de número 4, versículo de número 10. João, capítulo de número 4, versículo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 10. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A igreja achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Acharam, glória a Deus. Diz assim o texto sagrado, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 10. Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Nós estamos diante de um capítulo que possui em sua totalidade 54 versículos. E sim, eu entrarei no tema de vocês, mas eu quero, junto com você, compreender o que antecipa uma grande colheita, o que acontece antes de Jesus dizer: eis que é chegado o tempo da ceifa. Um é que planta, outro é quem colhe, porém, contudo, tanto a alegria de quem colhe, tanto a alegria de quem semeia, se ajunta em uma só motivo, em um só propósito, para o reino de Deus. Amém? Por quanto tempo conseguiremos usar desculpas para esconder a verdadeira sede, para ocultar pecados e continuar voltando com a mesma desculpa aos antigos poços? Quantas estratégias criamos para evitar um confronto com a verdade? Às vezes queremos mudar a rota, queremos mudar o horário, queremos agendar uma data em nossa jornada espiritual, para que não sejamos confrontados com a verdadeira sede que a nossa alma sente. Então, como a mulher samaritana, escolhemos a hora mais quente do dia, o lugar mais solitário, apenas para evitar olhares, perguntas e possíveis exposições. Foi exatamente isso que aconteceu com a mulher samaritana. No relato do Evangelho de João, capítulo de número 4, ela vai ao mesmo poço, todos os dias, no mesmo horário, diga comigo, ao meio-dia. Não é um horário comum e cultural das mulheres buscar água em um poço ao meio-dia, mas ela escolhe um horário improvável, carregando mais uma vez o mesmo cântaro e voltando ao mesmo poço. Sabe por quê? Porque ninguém naquele momento iria encontrá-la. A mulher costumava ir mais cedo, as mulheres costumavam ir mais cedo, o primeiro horário do dia, mas a mulher samaritana escolhe o horário mais quente. As mulheres costumavam ir em grupo, esta mulher, portanto, vai sozinha e pergunta para mim, por quê? Porque pecado é uma das causas de isolamento. Pecado não lhe faz querer ficar em público. Pecado vai criar dentro da alma
o desejo de se distanciar e de se isolar. Quem está em comunhão com Deus gosta de estar no meio, gosta de estar junto, gosta de ser visto, e não é para ser notado aos homens, não, porque a consciência de perdão não me deixa ser isolado, mas a consciência de perdão faz descer em mim, ou faz criar no meu coração o desejo de participação. Eu não vou querer ser visto isolado, eu não irei querer não ser encontrado. Ao contrário, quem foi perdoado, quem teve a culpa perdoada, quem teve consciência da sua miséria e do estado em que estava, não tem mais por que ser sozinho, não tem mais por que ser solitário, e não tem mais por que ser isolado. Quem é perdoado se une, quem é perdoado se mistura, quem é perdoado não escolhe o horário mais difícil, quem é perdoado escolhe o mesmo horário para ser encontrador. O pecado pesa, a culpa pesa, e a rejeição fere. E a consciência marcada pelo pecado cria caminhos de isolamento. O que acontece em João 4 não é o único fato dentro da Bíblia, acontece também dentro de Gênesis, capítulo de número 3. Adão peca, Adão cai na armadilha de Satanás, e Deus procura Adão no Éden. Onde estás, Adão? Não porque Deus não sabia aonde ele estava. E qual vai ser a atitude de Adão? Se isolar e se esconder. O pecado isola, o pecado esconde. Mas eu quero te trazer aqui uma verdade espiritual. Deus sabe aonde você está e atrás de que folhas de figueira você se esconde. O mesmo Deus que procurou Adão, agora no Verbo encarnado, vai em direção a uma mulher. Se Adão se escondeu atrás de folhas de figueira, esta mulher se escondeu atrás de um poço. Mas vem Jesus. A folha de figueira representa aquilo que o homem tenta criar com as suas mãos e consertar por sua justiça própria, que é considerada como trapos de imundícia, os seus erros, os seus enganos. E eu quero te trazer uma outra verdade espiritual. Não se conserta pecado cometendo outro pecado. Não se conserta pecado cometendo outro pecado. Vou te trazer outro exemplo de um homem rei que se escondeu atrás dos seus poços e também criou para si seus próprios aventais de folha de figueira. Davi adultera com Betseba, pecou, mas ele vai tentar consertar esse pecado cometendo outro pecado, para que ninguém saiba, para que ninguém descubra. Ele manda uma carta escrita pelo próprio punho, enviado por Joabe. Põe Urias na frente, porque na primeira lança, no primeiro ataque, ele morre. Eu caso com ela, assumo o filho, está resolvido. Mas lá vem Natã. O profeta Natã é revelado a ele tudo que está oculto, tudo que está escondido. Vou falar conforme Deus me orienta. Não se conserta a fornicação casando, se conserta a prostituição confessando. Não se conserta atitudes desonestas querendo retratar com uma outra atitude que vai prejudicar alguém. Só se conserta pecado de um jeito: confessa, deixa, abandona e alcance a
Recorde. Tentar consertar a vida assim custa caro. Tentar consertar assim a vida custa caro. A mulher samaritana tinha sede, mas a sua sede ia além de águas físicas. Ela diz a Jesus: dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Só isso? Também não. Para que eu não volte mais aqui. Ir ao poço. Pense comigo. Ir ao poço não representava apenas buscar água, mas representava reviver diariamente a culpa, a rejeição e os próprios pecados. Carregar o peso das escolhas erradas e enfrentar o olhar silencioso da condenação social. Mas eu quero te lembrar de algo. Naquele dia, há uma agenda espiritual acontecendo. Há uma data afirmada e confirmada no céu. Ela escolhe o mesmo horário, pensando em fazer a mesma coisa. Ela vai atrás das suas próprias necessidades, enfrentando um calor extremo e trazendo também consigo o porquê não pode ir mais cedo. Mas Jesus faz uma agenda de graça neste dia e diz a palavra de Deus em João capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos. Primeiro ponto, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Repita comigo. E deixou a Judeia. Ele estava indo para a Galileia, mas era necessário atravessar Samaria. Contextualizando. Capítulo de número 3. Chega a ter um desentendimento entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Há uma briga dos dois lados do Jordão. Os que estão do lado de lá estão batizando mais do que do lado de cá. Quando isso chega a João, ele não se enaltece, mas ele vai expor o propósito do seu ministério. Então ele diz: nenhum homem pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas. Eu sempre disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. E quem sou eu? Amigo do noivo. E a minha alegria já se cumpriu, porque sou feliz em ouvir a voz do noivo. Sabe o que João está dizendo? Eu fico feliz por saber dessas notícias, porque a minha vida, minha missão, meu chamado não aponta para mim, aponta para Ele. É para isso acontecer mesmo, é para irem atrás dEle
com Ele, ouvir Ele, e eu sou feliz por isso. Aparece aqui o primeiro necessário. É necessário que eu diminua e que Ele cresça. Quem vem das alturas está acima de todos, mas quem vem da terra, fala da terra, mas quem veio do céu é acima de todos. João está dizendo, Ele não é daqui, Ele veio do céu, Ele é o verbo encarnado, é o Filho prometido, Ele é Jesus. Ouça-me, ouça-me. Tudo que você faça, tudo que você cante, tudo que você pregue, tudo que você execute, não venha ser em torno de nós mesmos, mas que o nome de Cristo seja glorificado na nossa pregação, que o nome de Cristo seja glorificado nas nossas canções, que o nome de Cristo seja glorificado no coral, que o nome de Cristo seja glorificado na igreja. Não é sobre nós, é sobre Ele, que eu diminua e que Ele cresça. E era necessário passar por Samaria. Perceba que o texto nos diz que ele deixou a Judeia. Por quê? Porque os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João. Mas na verdade não era Jesus que batizava, eram os seus discípulos. E por causa do que estava no coração dos fariseus, esse povo que não se envolve, está presente, não se envolve, está no meio, mas não fala, está no meio, só escuta. Escuta para espalhar rebeldia. Esse povo que não ama o ministério, que não gosta do chamado de Cristo, esse povo que fica assim, calculando qual será a frase que poderá ser recortada para criar uma confusão. E agora eu entrego o que o Senhor falou com o meu coração. Irmãs, irmãos, igreja, entenda, a missão será maior que qualquer confusão. Vou repetir para você catar isso no seu coração. A missão é maior que as desavenças criadas por uma palavra inventada e espalhada. A missão é maior que qualquer confusão. Os fariseus querem criar confusão, mas Jesus está de olho na sua missão. Os fariseus querem criar desavença, mas Jesus está com a mente e com o espírito lá em Samaria. Eles querem criar rebelião, mas Jesus está com seu coração em sua missão, anunciar o reino de Deus. Ouça-me. A sua missão deve ser maior do que qualquer conversa espalhada, mal contada. Que a nossa missão como crentes que carregam o Evangelho seja maior do que os atritos que tentam gerar em torno de nós. Que a nossa missão, que conhece a graça salvífica de Cristo, seja maior do que a fofoca, do que a calúnia. Irmã Michele, você teve motivos para parar muitas vezes. E por que não parou? Porque a missão é maior que a minha dor, é maior que meu dilema, é maior que os atritos, é maior que qualquer conversa mal contada. E eu quero te convidar a levantar as suas mãos e liberar uma palavra sobre a sua vida. Não se distraia, não se distraia, não se distraia. Se a Judeia está criando um ambiente hostil, vá para Samaria, mas não se distraia.
Se Nazaré não quer te receber, vá para Cafarnaum. Sempre terá um lugar de Deus para alguém fazer algo em seu nome. Mas não se distraia. Eu cantava, pregadora. Cantava? Por que parou de cantar? É porque no último culto falaram que eu desafinei. Saí até do grupo. Ora, a missão não é maior do que qualquer tipo de hostilidade que venha receber. Eu pregava, por que parou de pregar? É porque no último culto eu saí frustrada, a minha mensagem não fluiu como eu imaginava. Ei, nem todos terão dia bom, mas aprenda, a missão é maior que qualquer ambiente hostil e desagradável. Leve, vai, sai com tudo que Deus te deu, mas vai. Jesus deixou a Judeia, ou seja, Ele levou consigo sua missão, sua pregação, seu desejo de ganhar alguém para o reino de Deus. Eu vou com tudo que Deus me deu. E aonde o Pai me enviar, eu chegarei. Se Ele me deu profecia, eu levarei as profecias. Se Ele me deu cânticos espirituais, eu levarei os cânticos espirituais. Se Ele me deu uma mensagem, eu levarei a mensagem. Eu não posso me distrair. Como disse o apóstolo Paulo, eu corro para o alvo que é Cristo e não me embaraço com as coisas dessa vida. Não se distraia. Se você pode, vem numa dinâmica comigo. Olha com carinho para este irmão e com respeito e diga: a sua missão é maior que qualquer distração. Então vai, caraba. Vai com a mensagem que você tem, mas vai. Vai com o único hino que sabe cantar, mas vai. Vai com a mensagem que recebeu, mas vai. Mas não se distraia. Não se distraia. Não se embarace. Eu vou me calar por alguns segundos, porque o Senhor está tocando a fé de crentes aqui. E Ele está conversando com alguém particularmente, está dizendo: sabe por que você deixou de ser útil no meu reino? Não porque eu não tenho algo contigo, é você que se distraiu muito. Aprenda nessa noite, o que eu tenho para fazer através de você é muito maior do que aquilo que te acontece. Repita comigo: aquilo que Deus tem para fazer comigo é muito maior do que os ataques, as dores e os embaraços que me cercam. Então vai. Eu ouço o Espírito dizendo a vidas aqui: vai. Tem uma canção que só você sabe cantar. Tem uma mensagem que só você sabe pregar. Tem situações que só você sabe neutralizar. Vai. É por isso que Paulo, de uma forma tão clara, ele se levanta dizendo: não me incomodem. Eu carrego as marcas de Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: ninguém tem o direito de me calar. Ninguém tem o direito de me hostilizar. Ninguém tem o direito de intimidar-me, porque só eu sei as marcas que eu tenho carregado no meu corpo por amor em Cristo. E quem tem marca, vai. Tem marca aí. Tem cicatrizes aí.
É Paulo dizendo: as marcas que eu carrego é muito maior do que a afronta dos falsos profetas, do que a afronta dos falsos mestres. O que eu carrego por amor de Cristo, carreguei por amá-lo até o fim. Deixou e passou, porque era-lhe necessário atravessar por Samaria. Não era um percurso de se esperar de um judeu. Não era um percurso que algum judeu desejava fazer. Mas eu amo Jesus, porque quem está com seu coração alinhado no Pai, terá uma rota, e ela não é física, ela é uma rota espiritual. Diga comigo: rotas espirituais são geradas, criadas e agendadas pelo céu. É claro, meu irmão, tem lugares que você nunca entraria. Existem pessoas que você jamais pararia para pregar. Porque dependendo da condição, o preconceito vem na frente do que o amor pela alma. Mas Jesus, Ele tem um itinerário espiritual. Nem todos irão querer passar por lá, mas por vê-la naquele poço, antes mesmo dele colocar os pés lá, Ele vai. Eu quero levantar as minhas mãos e declarar aqui que toda a minha agenda seja feita pelo céu. E quem está mudando a data, o horário, para não chegar até uma Samaria, eis-me aqui, Senhor, eu quero ir, porque almas te importam, vidas te importam, e aquela mulher estava debaixo do olhar de Deus. Era-lhe necessário passar por Samaria. Rotas necessárias, elas acontecem não na geografia do homem, mas na geografia divina. E ela revela algo muito profundo. Qual? A mulher não queria ser encontrada. A mulher não queria ser vista. A mulher não queria ser achada, mas alma sedenta, você que me ouve, Jesus não errou o endereço, vai se achegar no teu poço. O comentarista bíblico William Barclay, ele escreve dizendo: Jesus não evitou Samaria como os outros judeus faziam, porque o amor de Deus sempre atravessa fronteiras que homens constroem. Durante essa jornada, ele chega ao poço, cansado, exausto, e se assenta. Porque rotas necessárias, quem nos leva é o Espírito Santo de Deus. Era-lhe necessário passar por Samaria. O termo aqui aponta para algo que precisa ser feito. Uma missão a se cumprir, um encontro preparado por Deus. Passar por Samaria era propósito divino. Oh, aleluia! E essa expressão necessário no grego representa uma necessidade, algo que não pode ser deixado para depois, algo que não pode ter um outro agendamento, algo que deve ser priorizado. Deus estava priorizando a salvação daquela mulher. Olha aqui para mim. Eu tenho uma experiência com o Espírito Santo. Um dia eu estava em casa muito atarefada, no meio de uma faxina, balde. As irmãs que fazem faxina, que são donas do lar, sabem do que eu estou falando. Cadeira de perna para cima, em cima da mesa. Balde, vassoura, aspirador de pó. E eu no meio daquela tarefa, quando de repente o Espírito Santo sopra e diz: larga tudo, te arruma e sai.
Isso era umas 3 horas da tarde. E eu continuei na minha jornada de dona de casa. E mais uma vez o Espírito Santo disse: te arruma e sai. Eu falei na terceira vez: eu não preciso esperar. O meu coração está queimando, ele está me incomodando. Eu preciso obedecer. Eu me arrumei, meu esposo chegou do serviço. E ele disse: aonde você quer ir? E o Espírito Santo, antes dele me perguntar: eu posso te levar? O Espírito Santo disse: não vá de carro, não vá de moto, vai a pé. Eu disse: eu preciso sair. Eu vou numa livraria de uma amiga no nosso bairro, mas já volto. E eu faço um caminho. Subo a avenida, viro à direita, subo à esquerda, viro novamente. Entro na livraria, compro o livro. E eu no meio do caminho, eu te obedeci. Até agora não aconteceu nada. Mas quando eu saio, um jovem freia quase em cima de mim. Ele não tirou o capacete, mas com os olhos em lágrimas, ele disse: Jesus me ama mesmo. Eu disse: por quê? Porque fazem 2 meses que eu te ouvi pregar na sua congregação. E naquela noite você fez o apelo. E eu endureci o meu coração e disse não ao Espírito Santo. Mas hoje eu estava trabalhando na fábrica. E enquanto eu trabalhava, eu me lembrava daquela mensagem. E eu me lembrava da tua voz. E eu me lembrava do apelo. E eu disse ao Senhor: se tu me amas, e se tu tem um projeto na minha vida, eu quero te entregar minha alma na frente daquela pregadora e entregá-la nas tuas mãos. Recebe essa palavra, que o Espírito de Deus começa a incomodar a crente a sair da fábrica, a sair no supermercado, a sair de uma fila para ganhar uma samaritana para o reino de Deus. Ouça-me. Como nós queremos conquistar ou ganhar Samaria, se nós rejeitamos uma única samaritana? Jesus não foi atrás de uma multidão, ele foi atrás de uma única alma. Então o Espírito Santo cria uma rota necessária para quem deseja ser um instrumento de Deus. E só quem quer, levante as mãos em um ato de devoção e de coragem e diga ao Senhor: cria para mim uma agenda espiritual, me leva a quem precisa ouvir uma palavra. O diálogo entre eles começa a se desenvolver. Ele pede água para ela. E ela diz: como tu pode ser um judeu me pedir para beber água? Então ele responde a ela: ah, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, não era eu que estava te pedindo, não. Era você que estava me pedindo água viva. Diga comigo: se tu conhecesses o dom de Deus, era você que estava me pedindo água. Jesus estava dizendo a ela: oh mulher, do jeito que você está tentando saciar sua sede, nunca deu certo. Você está só fracassando. Você vem aqui todos os dias no mesmo horário e você continua sedento. Hoje o céu te deu a oportunidade de conhecer o dom de Deus, e eu estou aqui para saciar a sede da tua alma. Se tu conhecesses o dom de Deus, Cristo é apresentado como o próprio dom de Deus à humanidade. Salvação não começa com aquilo que o homem oferece a Deus. Salvação começa sobre aquilo que Deus oferece aos homens. Nunca foi uma atitude nossa querer o Senhor, foi uma decisão dele enviar o seu filho, morrer no madeiro e perdoar os nossos pecados. Ah, se tu conhecesses o dom de Deus. Ah, se tu conhecesses o dom de Deus. Ah, se tu tivesse discernimento, conhecimento, entendimento de quem está na tua frente. É você que pediria a mim a água da vida.
ela começa a ter um diálogo com Cristo. Porque ela não é apenas uma mulher samaritana, ela não é apenas uma mulher. Não, ela não é apenas samaritana, ela não é apenas de um lugar, ela não é apenas conhecida pelo nome daquele lugar. Não, ela tem muitos problemas, ela tem um coração ferido, ela tem culpa, ela tem um passado que tenta esconder da sociedade, ela não quer ser vista, ela não quer ser achada, ela é superficial, ela é frívola, ela é acostumada a não ter relacionamentos, conversar com pessoas, falar com pessoas, ela tem só apenas um contexto emocional de relacionamentos fracassados, ela não tem sequer uma noção de uma vida espiritual, e aqui que começa o encontro de Cristo, ele traz ela de algo superficial para algo profundo. Não, ele não está falando de poço. Não, ele não está falando dos lençóis freáticos. Não, ele não está falando da água que sai quando um poço é escavado. Não, ele está falando de vida eterna. Ele está falando de salvação, ele está falando de transformação, ele está falando de renovação espiritual, ele está falando de perdão, ele está falando de graça, ele está falando de reconciliação, ele está falando de salvação. Então ela diz a ele: já que tu tem essa água, escute bem, já que tu tem essa água, dai-me de beber. Diga comigo, dai-me de beber, para que nunca mais eu volte aqui. E qual foi o horário que ele chegou? Diga comigo, meio-dia. Meio-dia. O sol mais quente. E parece que quando o sol mais esquenta, mas a culpa atormenta. Meio-dia. Meio-dia. E a Bíblia nos diz que ao meio-dia são horários de encontros com o próprio Deus. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 18, versículo de número 1, Deus visitou Abraão quando o sol estava mais quente. E de forma no relógio é ao meio-dia. O sol parou na oração de Josué, quando ele orou dizendo para a terra, e o sol parou ao meio-dia. Segundo alguns biblicistas vão dizer que o encontro de Paulo de Tarso com Cristo foi ao meio-dia. E aqui eu aplico ao seu coração. Jesus chegou no horário, no dia mais quente da sua vida. Horário que dizemos, não dá, não suporto e não aguento, não posso, como irei caminhar? Mas ele apareceu para consolar Abraão, ele apareceu para dar vitória a Josué, ele apareceu para salvar Paulo, ele apareceu para dar água para a samaritana, e ele aparece aqui também para fortalecer a nossa alma. Olha aqui para mim. O horário mais quente da nossa vida pode se tornar o horário mais consolador de Deus. O horário mais quente da nossa vida pode se tornar o horário de maior refrigério, porque é Deus que nos abraça, é Cristo que nos envolve. Ele está encerrando com ela o seu diálogo. Eu quero, dai-me desta água, para que eu nunca tenha sede e não precise voltar aqui. E não precise voltar aqui. Diga comigo, e não precise voltar aqui. E eu vou colocar dentro de uma aplicação muito clara, trazendo para um contexto bem atual. O que faz alguém ir para uma biqueira, no mesmo dia, no mesmo horário, comprar mais uma pedra de cocaína, se não alívio para a alma?
Esses dias no Instagram eu ouvi o relato de uma prostituta. Ela dizendo que ela veio de uma família rica, de uma família formal, criada no melhor berço, com os melhores estudos. Mas ela ouve dentro dela um vazio tão grande que ela começou a se prostituir. E dentro da faculdade, ela iria para o mesmo local, no mesmo horário, para vender o seu corpo. E sabe o que ela procurava? Algo que pudesse preencher o seu coração. O que faz alguém se envolver com jogatina é pecado, e todo pecado revela vazio de alma. E ela chega a um ponto que Cristo deseja que ela chegasse. Me dá dessa água. Eu não quero mais ter sede. E eu não quero mais voltar aqui. Ela está dizendo, se não fosse essa sede física, se o meu corpo não pedisse por essa água, eu não viria mais aqui. Porque quando eu venho aqui, eu lembro de como a sociedade me trata. Quando eu venho aqui, eu lembro dos meus pecados. Quando eu venho aqui, eu lembro da minha culpa. Ah, tá, quer água? Quero. Traz o teu marido. O que isso significa? Isso significa Jesus está lhe conduzindo ao arrependimento. Então ela vai dizer, eu não tenho marido. E Jesus diz, ótimo, cheguei aonde eu queria. É aí mesmo, você não teve nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Você está no 6º relacionamento. E esse marido não é teu. Sabe qual é a sede dela? Relacionamento. Se o nosso relacionamento não for tratado com Cristo, nenhum outro poderá saciar a nossa sede. Você pode se socializar na empresa. Você pode ir se socializar em qualquer lugar dessa terra, mas se Cristo não for a base do teu relacionamento, nenhum outro poderá saciar a tua sede. Eu quero a água. Traz o teu marido. Eu quero água. Traz o teu marido. Eu quero água. Traz o teu marido. Eu quero água. Vem. Vem com o teu problema. Vem com o teu pecado. Vem. Vem. Confessa. Deixa. Se arrepende. Traz. Diga que você não tem. Não tenho. Não tenho mesmo. Está errado. Está vivendo de uma forma que não é aprovada pelo céu. Bom, mas isso não é problema. Porque você disse, eu quero te dar agora o que nenhum outro relacionamento pode te dar. Água viva. Diga comigo, água viva. Quando um poço artesiano é escavado, estudando um pouquinho sobre a construção de um poço, segundo a forma como isso acontece, a primeira água que sai, para depois sair a limpa, é conhecida como a água suja ou a água impura. É uma água barrenta, é uma água cheia de sedimentos que não pode ser bebida ou tomada. Depois que essa água sai, aí vem a água limpa, a água cristalina. E aonde isso se cumpre na vida da mulher samaritana, porque parece abrupto, mas não é. Ela sai de poço para a adoração. Então ela pergunta, se eu já descobri e sei que agora, por meio de ti, não é o poço que sacia a minha sede, mas é tua vida em mim? Tá, agora eu quero saber, aonde eu devo adorar? É aqui? É em Jerusalém? Aonde é? Então Jesus responde, eis que é chegado a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Só quem foi saciado e tem desejo de adorar. Tecladista, vem comigo. Músicos, vem comigo, que eu estou encerrando o sermão.
Quando os nossos pecados são resolvidos pelo perdão de Cristo, o que passa a sentirmos depois da sede de salvação é sede por adoração. Quando os pecados são perdoados, a adoração passará a ser o nosso assunto. Quando os pecados são perdoados, a adoração será a minha única sede diante daquele que saciou a sede de toda a minha alma. Eu quero adorar. Enquanto ela vivia presa na culpa, enquanto ela vivia presa na dor, enquanto ela vivia presa nos seus pecados, questões espirituais permaneciam abafadas dentro dela. Mas quando ela se encontra com Cristo, quando sua alma é tratada, quando a consciência é despertada, ela quer saber agora. Não é aonde se tira água, aonde eu devo adorar. Um dia o Senhor falou comigo. Sabe quando nasce um adorador, igreja? É quando mais nada lhe importa. Como assim? Não importa quem está do meu lado. Não importa a roupa com que eu estou. Não importa o quanto cansado eu cheguei. O coral cantou um hino que eu ouvi quando estava me aproximando do templo. E é um hino que Deus tem tratado no meu coração. Porque se eu sou livre, eu quero adorar. Vocês cantaram assim dizendo, coral: que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto, te adorar, simplesmente te adorar. Eu vou encerrar minha participação com vocês. Simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Se você tem glória a Deus para dar, libere. Simplesmente os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje
E eu vou fazer o primeiro apelo para a igreja. Eu quero chamar aqui à frente crentes, homens e mulheres, que não querem se importar mais com as hostilidades da vida, mas querem ter no alvo sua missão. Homens e mulheres que querem seguir na sua missão, seja ela profética, seja ela evangelística. Que nenhuma dor, que nenhuma hostilidade, que nenhum espírito de intimidação seja maior que a tua missão. E se essa palavra falou contigo, e você quer receber hoje revestimento para prosseguir naquilo que Deus te colocou, como foi Jesus, como foi Paulo, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Eu te espero. Você foi ferido, fariseus fizeram tumulto, você foi machucado, e por causa disso, nem que Deus ainda te deu uma jornada espiritual, você está rejeitando entrar em Samaria. Mas diz o Espírito Santo, enquanto você para, tem uma Samaria te esperando e com sede de Deus. Enquanto você para, tem uma samaritana caminhando com passos largos para o inferno. Mas nessa noite, Deus me toma aqui e eu libero debaixo da autoridade de Deus, do Espírito e da palavra. Você não vai parar, o seu ministério não vai parar. Você vai prosseguir, você vai continuar. Vem, 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 missionário, vem, missionária, vem, recebe graça. Ai, irmãos, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Seja renovado, seja cheio, seja encorajado, seja liberto, seja sarado. Você vai. O segundo apelo que eu faço é para a alma sedenta que me ouve. E eu quero que os músicos abaixem bem o som, porque eu preciso que essas almas me ouçam. Hoje, a fonte veio no teu poço, e Ele sabe que essas tentativas de preencher sua alma, seja com pessoas, seja com vício, representa uma falta que somente Cristo pode preencher. É uma falta que somente Cristo pode preencher. Então você que me ouve, não volta para a tua casa com sede, mas venha levantando suas mãos e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E eu pergunto aqui, aonde está a primeira vida para Jesus? Se ela estiver do teu lado, levante a mão. Se essa alma estiver do seu lado, meu irmão, ajude a chegar aqui. E eu peço que a igreja ore, porque esse momento é um momento de guerra e de batalha espiritual. Eu sei que você tenta se esconder, você tem tentado fazer sua própria agenda, mas hoje Jesus chegou na tua vida e não dá para viver assim. Essa tua sede pode te matar, mas se ela for saciada em Cristo, você receberá vida eterna. Aonde está a primeira alma para Jesus? Tem uma alma sedenta aqui. Cadê a segunda alma? Vem, vem. Isso não depende dos outros. O que está em risco é a sua salvação, é a sua eternidade. Vem, moço, vem, mulher, vem, homem, receba Jesus. Você tem tentado se preencher de tantas formas,
de tantas maneiras, mas você vive com sede, você vive sedento, e só Jesus para saciar a sua sede. Mais uma vez eu insisto, e eu vou orar. Aonde está a segunda vida preciosa para Jesus? A segunda está aqui. Aonde está a terceira vida preciosa para Jesus? Aonde está a terceira vida? Você que está retornando, se reconciliando, você que foi embora, é só aqui mesmo, é só nesse ambiente que Jesus sacia a nossa sede. Vamos levantar as mãos, igreja, e vamos orar. Senhor meu Deus, eu te louvo pela tua palavra e pelo teu amor revelado aqui nessa noite. Almas sedentas foram saciadas pela tua graça. Tu perdoa pecados, tu perdoa pecados. Que palavra libertadora! Perdoado estão os teus pecados. E a você, meu irmão e minha irmã que está aqui na frente, receba o renovo do Espírito. Receba o renovo do Espírito. Receba o abraço do Espírito Santo. Quero beber nos teus rios. Sacia a sede ao meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Cadê as almas que aceitaram a Jesus? Cadê? Cadê o outro? Vem aqui, Senhor. Vem aqui. Traz ele aqui do lado dele. Recebe cura, moça. O Espírito Santo vem. Vem aqui à frente. Vocês precisam fazer a confissão da fé. Vocês precisam. Isso. Vem aqui. Vem os dois aqui perto de mim.